que é recomendado que você penteie o seu cabelo no momento que ele está molhado? É um pouco complicado e esse vídeo pode parecer um pouco denso. Mas eu quero que vocês se empoderem desse conhecimento para tomar as decisões que vocês quiserem. Eu tenho visto nas redes sociais, né, especialmente no TikTok, muito conteúdo falando que uma das melhores coisas a se fazer quando você toma banho é pentear o cabelo no banho. E veja bem só, eu não tô aqui falando pra você, eu vou ter que falar devagar porque tem gente que não consegue entender os meus pontos. Porque os meus pontos eles não são A igual a B, que B igual a C, né? Meus pontos eles são tipo muito mais bem elaborados. Você vem com suposições, eu venho com fatos científicos. O que eu vou deixar pra vocês aqui é o seguinte nesse vídeo. Há um problema em você pentear os seus cabelos molhados. Esse problema pode não ser visível inicialmente. E pentear os seus cabelos molhados pode depender do processo, ou seja, do momento em que você está penteando seus cabelos. Se você está penteando seus cabelos molhados só com água, ou seus cabelos molhados só com shampoo, ou que você acabou de tirar o shampoo, vão ser uma coisa. Se você está penteando seu cabelo com condicionador ou máscara, é outra história. Tá? Então fica aqui comigo, meu nome é Vitor Infante, eu sou doutor em ciências farmacêuticas com ênfase em cosméticos e hoje a gente vai conversar um pouco sobre a relação da água com os cabelos. E pode ser legal vocês também aproveitarem para dar uma olhada no outro vídeo de cabelo que eu tenho aqui, tá? Que esse vídeo de cabelo eu falo um pouquinho sobre aquela nova tecnologia que vocês devem ter visto muito aí nas redes sociais, que é a tecnologia Bond Repair. E a ideia inicial da água com o cabelo não é tão diferente da tecnologia Bond Repair. Isso é muito interessante. Vamos lá, vamos entender então, começar pensando o fio. O fio de cabelo, né, ele vai ser composto basicamente por proteína, a gente vai ter lipídio também na parte superior e tudo mais, e diferentes formas de agrupamento de proteína. Mas fique imaginando que a gente vai então empacotando proteína, ela vai se organizando e ela vai se empacotando em organizações muito bem determinadas, e ela forma como se fossem bolinhos de proteína, e esses bolinhos de proteína vão formando tubos de proteína ali dentro da fibra. E esses tubos vão se organizando. E aí no meio desses tubos você tem então uma forma de interação entre a queratina, que é a principal proteína do fio. Fora do cabelo a gente tem então as cutículas, que elas vão poder ter movimento, né, de certa forma, que vão depender de pH, temperatura, salinidade, questões mecânicas, cargas, várias coisas podem alterar como que essas cutículas podem estar ou não. Quando você tem um cabelo molhado, a água é uma molécula bem pequena e ela é uma molécula que consegue penetrar essas cutículas e entrar no córtex. Uma vez que ela entra ali no córtex, ela começa a interagir com a queratina. Imagina que antes você tem a queratina interagindo com a queratina por diferentes tipos de interações, sejam elas interações como, por exemplo, ligações covalentes, mas existem as interações mais fracas, mas ainda assim importantes, que são as pontes de hidrogênio. E aí, essa interação que está existindo, quando você coloca água, a água é muito, muito capaz de fazer interações de hidrogênio. E ela acaba meio que pegando, ela é meio homofóbica e fala assim, não vamos ter dois iguais juntos. Nada de queratina, queratina. Vai ser queratina com água agora. E aí, pela vida, pela liberdade e pela inclusão. 22333, negona do Bolsonaro. a queratina vai interagir com a água. E essa interação queratina-água leva à formação, né, de complexos ali, então essa ligação, que, de certa forma, isso pode causar o que a gente chama de plasticização. Plastificação? Não é plastificação, é plasticização. Plasticização. Esse efeito que acontece ali é um efeito muito legal do que a gente chama de tribologia na física e tudo mais, que vai fazer com que, a hora que você vai aplicar uma força com o seu pente, a força inicial ela pode ser menor para conseguir fazer com que exista um maior deslocamento da fibra. E você pode pensar, mas isso não é bom? É bom, mas tem um porém. Porque imagina só, você tem ali duas coisinhas interagindo aqui. E aí você faz essa mecânica do fio com a escova e você estica isso, né? Imagina que você estava antes ali a interação da queratina com a água, e aí você esticou a água, depois que você seca, ela acaba saindo, e essa queratina com a outra queratina que a água tomou o lugar, né, aquela safada, ela está mais distante e essas ligações elas não voltam.
porque está muito distante. Você meio que vai distender esse fio. E isso causa, no passar do tempo, um enfraquecimento da fibra. Então a fibra vai ficando mais fraca e aí pode levar ao que a gente conhece como ponta dupla, pode levar a algumas questões como quebra mecânica mesmo do fio. Então isso pode ser uma coisa que pode acontecer quando você está penteando o seu cabelo muito forte, né, e tudo mais. Isso vai depender do tipo de cabelo, se você tem química, se você não tem, se você está usando a escova correta, como que você está usando. Então, eu tô falando assim, gente, é aquela coisa de tipo desembaraçar muito debaixo do chuveiro mesmo, né? Além de acontecer esse efeito, existe o efeito também como se fosse o que a gente chama de swelling, né? Que vai ser então esse efeito de entumecer o fio, que aí o fio ele cresce radialmente. Mas ele não cresce nessa condição aqui, ele só vai crescer radialmente. Faz com que as cutículas elas se desorganizam. E aí o que acontece é que há uma maior chance de fios interagirem um com o outro. Os fios interagindo um com o outro, você aumenta então a estática, o que pode levar ao frizz e pode levar também a questões mecânicas ali na cutícula do fio. Então você, quando está com o cabelo molhado, você ficar, né, passando ali a escova, pode ser um processo que pode levar à quebra mecânica. Não só isso, mas pode levar a um dano acumulado. Outro ponto que pode acontecer durante esse processo é também se você tem shampoo no cabelo, se você já tirou, acabou de tirar esse shampoo e há um excesso de cargas negativas deixadas residuais pelo shampoo, isso também pode atrapalhar mais ainda. Tá, então, mas assim, Vitor, eu pentei meu cabelo e eu acho que tá tudo bem. E tá tudo bem. O ponto é, isso vai depender da força que você aplica, do tipo de escova que você usa, das condições do seu fio e vai depender também, você pode, se você quer fazer isso, né? Se você começar a usar condicionadores ou máscaras ou leave-ins para fazer com o cabelo molhado, esses efeitos eles vão ser reduzidos. Por quê? Primeiro de tudo, você vai fazer então como se fosse uma formação de uma capinha ali nos fios, né? Porque você vai passar um formador de filme, você vai passar agentes condicionantes, e isso vai reduzir o contato entre fibras diferentes. E o outro ponto é que aí você também vai reduzir o efeito da hidratação, da questão, né, de quando você vai puxar o fio assim, esse filme, esses condicionantes e tudo mais, eles reduzem um pouco aquele efeito plastificante que fica da água, por conta de como eles vão se depositar e vão se organizar na fibra do cabelo. Hoje em dia a gente tem produtos da linha Bond Repair, e esses produtos de linha Bond Repair, geralmente o que eles fazem é que no lugar da água você coloca, por exemplo, uma molécula de pantenol ali, ou alguma outra molécula que interagir com a queratina, e essa interação com a queratina ali, que são por ligações especialmente de pontos de hidrogênio, elas fazem com que exista então uma maior resistência e o cabelo consiga, de certa forma, manter a sua estrutura. Porque o que acontece? Quando você tem a água sai mais fácil. O ingrediente não vai sair tão mais fácil como a água, por exemplo, né? Então, esse é um ponto muito importante para vocês lembrarem que cabelos molhados, eles podem parecer mais fáceis inicialmente para passar o fio, mas eles podem levar a esse alongamento muito da fibra, e nesse alongamento muito da fibra, a hora que vai chegar aqui embaixo, pode começar a prender muito, e é aí onde você começa a formar pontas duplas, você começa a formar mais frizz, e o frizz pode vir também desse entumecimento da fibra que vai uma com a outra ali começar a interagir. Então, se eu fosse falar para vocês, é para não pentear o cabelo molhado? Não, não estou falando isso, tá? Se você entendeu isso, veja o vídeo inteiro novamente, porque você não compreendeu o que eu falei. Mas, se você tiver com o cabelo molhado, tome cuidado com a quantidade de força que você usa, o tipo de escova que você usa e, especialmente, se você puder, faz o seguinte também, usa agentes condicionantes, como condicionador, máscara, para auxiliar nesse processo de mesmo de como que o escova ou o pente vai conseguir deslizar no seu fio. Cabelos com curvatura. Muito bem, vocês chegaram até aqui, vocês vão ouvir sobre isso agora, né? Esqueci de falar isso no começo do vídeo. Mas cabelos com curvatura tem uma deposição de óleo diferente pela curvatura do cabelo. Vai ter mais deposição de óleo na raiz do que nas pontas. As pontas já vão ser mais secas mesmo. E a interação do cabelo é um pouco diferente, porque ali a gente tem mais pontos de sulfeto, a gente tem outros tipos de ligações. Tanto é que para fazer o alisamento você precisa de uma química muito forte para quebrar essas ligações.
Essas não são as mesmas ligações que eu estava falando antes das ligações de hidrogênio, são ligações mais fortes e água que vai ter um papel mais secundário frente à força que as outras ligações têm. Não quer dizer que isso não possa enfraquecer mais a parte superior ou a finalização dos fios, né? As últimas partes assim dos fios com curvatura, né? Bem na superfície. Isso pode acontecer. Parecesse falar assim, nossa, mas parece mais fácil a gente conseguir deslizar a mão, fazer fitagem quando o cabelo está molhado. É que veja, quando você usa um óleo, quando você usa um produto de finalização para fazer qualquer tipo de movimento, vai ser mais fácil mesmo, até pela questão de ser mais lubrificado, né? Você vai ter uma lubrificação por conta dos óleos, por conta dos agentes condicionantes, e isso melhora com que você consiga deslizar a sua mão, deslizar o pente frente ao que você tem com o cabelo só com água. Por quê? Quando você tem esse regime com água apenas, a água ela entra no lugar que você começa então a ter uma lubrificaçãozinha, mas a água por si só ela aumenta a adesão. Então é como se as moléculas de água elas começam a se aderir uma mais na outra e aí você tem mais fricção e essa maior fricção pode piorar um pouco a superfície do fio, pode agredir mais a cutícula e tudo mais. Então entendam que muito do não pode pentear com cabelo molhado tem uma relação muito forte com o tipo de cabelo. Quem tem cabelo com química, obviamente, quando vai pentear o cabelo molhado, vai sentir mais dano muito mais facilmente porque o cabelo já está danificado por conta que as suas cutículas já estão um pouco danificadas. Então, tudo isso leva em consideração. Outra coisa, cabelos descoloridos, geralmente, como tinha muito melanina antes, vai ter muito espaço interno, porque esse espaço interno do cabelo era onde tinha os grânulos de melanina. E aí você retirou esses grânulos de melanina, você os oxidou, você os retirou, vai depender muito de como está a cor do cabelo. E aí esse espaço ele vai ficar muito fácil de você preencher com água e aumentar essas interações e tudo mais, e esses efeitos que eu falei da plastificação e tudo mais serem mais fortes ainda. Um ponto também importante de falar é que é por conta disso, dessa interação da água com a fibra de queratina, que a gente não deve fazer o uso de chapinha no cabelo. Por que isso acontece? Porque a água ela vai sair dessa interação com a queratina e vai virar gás, né, de uma forma muito forte, porque chegou na temperatura maior do que 100 graus, isso leva então como se fosse quase uma queima, uma explosãozinha ali da sua queratina no fio, e isso é um problema. Então o que frita o teu cabelo nunca vai ser o óleo protetor. O óleo protetor na verdade ele é bom porque ele evita que exista a condução do calor de uma forma muito direta até a parte interna do fio, porque aquela parte interna ali, se a gente joga muito calor, vai ter água e pode acontecer isso. Quando você tem o óleo, é como se você tivesse assim, o calor está vindo nessa temperatura, aí chega no óleo, diminui, porque o óleo tem uma condução baixa de temperatura. E aí você consegue, então, de certa forma, evitar esse problema. Então, por isso que não se deve usar chapinha, secador muito quente, porque isso pode fritar o teu cabelo. Então, quem fala pra você que é o teu óleo que frita o cabelo, não é o óleo que frita o cabelo, querida, tá bom? O que frita o cabelo é, de fato, a água que tá ali dentro e o calor excessivo. Então, para fechar esse vídeo, posso pentear o cabelo molhado? Não é a melhor dos cenários, mas eu posso usar? Pode. Como que seria o melhor cenário possível? Usando uma máscara, usando um condicionador, usando um finalizador, para reduzir esse atrito, reduzir essa fricção e reduzir a força que você aplica, para que você consiga só desembaraçar sem puxar muito o cabelo, porque se você puxar muito o cabelo, você vai fazer aquela questão que eu falei para vocês das queratinas lá com a água, vai ficar depois das queratinas tudo sem amiguinha, né? E aí quando vai chegar água tudo de novo, e aí você vai piorando isso, e aí, puf, explode. Esse fio rompe um dia, porque você vai causando essa tensão, vai se acumulando, fora a fricção que pode levar ao frizz, mas não só ao frizz, mas ao dano também das suas cutículas. Então, se vai fazer isso, faça com o uso de produtos cosméticos determinados para isso, né, como creme de pentear e tudo mais. Por isso que existe creme de pentear, gente, né? Não é bobeirinha, é para ajudar, é ação condicionante, diminuir fricção, não quebrar a cutícula do fio, tá bom?
E evita sempre cabelo molhado, nunca usa coisa térmica sem ter algum tipo de óleo ali, né, de proteção. E até diria, né, se usar o seu cabelo solto de prancha e colocar uma bota, de certa forma é melhor você secar o seu cabelo, depois você vem com óleo e aí você vem com a prancha. Você pode até passar o óleo antes, né, um óleo protetor, alguma coisa protetora ali, antes de você secar o fio, que aí você protege mais ainda. Tá bom? Tô aqui cuidando da saúde dos fios de vocês, porque eu acho que vocês merecem. E na verdade estou tentando explicar para que vocês entendam por que a gente precisa dos produtos cosméticos, tá? Um beijo.